A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos, de sexta-feira, né, glórias a Deus, né. Ontem, infelizmente, não teve jeito de postar vídeo, meus irmãos, a internet estava meia fraca, caindo direto, amém, e eu fiquei preso no hospital acho que 5h30, 6 horas, até lá escurecer quase, dentro do hospital mesmo. Não sei que hora que era aquilo, mas acho que era umas 5h30, 6 horas já que eu saí do hospital mesmo. Aí até chegar em casa com um trânsito, meu irmão, que trânsito que tinha. Aí foi cansativo. Ontem eu não consegui mesmo. Felizmente, né? Deus, ele coloca nós à prova, meu irmão. Amém. Tem muitas coisas que Deus coloca nós à prova. Ontem minha esposa não foi comigo. E ela sempre vai porque o mercado fica longe, né? Se eu precisar de remédio ali para dor, né? Porque não é fácil, né? Pra gente que não dobra muita perna, meus irmãos, igual eu. Tô com os ferros, né? Na perna. Pra quem não sabe, né? Então é assim, dói, meus irmãos, de ficar sentado ali. A perna muito dobrada há muito tempo dói, meus irmãos, e eu precisei ficar sentado em pé e levantava e escorava na parede, né? E foi difícil mesmo, não foi fácil. E Deus, ele coloca nós à prova. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus, ele provou Abrão, a fé de Abrão, né? E por que ele não vai provar nós também, né? Creio eu que ontem Deus colocou eu numa prova, né? Porque eu estava sozinho. Aliás, sozinho não, porque ele estava comigo, né? Se não fosse ele pegando, segurando nas minhas mãos, eu não tinha aguentado não, meu irmão. Porque assim, chegou uma hora que a dor era tanta da perna que eu não conseguia levantar para ir no banheiro e não conseguia levantar para ir na farmácia comprar um remédio, né? Até que Deus enviou o motorista, ele deixou o carro lá fora e veio conversar comigo e eu pedi para ele comprar uma água, né, para mim e um remédio, né? Porque eu não estava aguentando, não, meus irmãos. Eu estava já saindo água dos olhos de tanta dor. Mas Deus, eu creio que foi uma prova, né? Porque para Deus ver se eu ia murmurar, se eu ia reclamar, né? Não, eu não fiz isso, graças a Deus, né? A honra e glória do meu Deus, eu consegui, né? A orar, né? Orar ali na hora da dor, pedir, clamar ao Senhor para que Ele me desse forças, né? Eu não estava entendendo o porquê que eu fui sozinho dessa vez, porque tanta coisa aconteceu, né, naquele hospital, né, meus irmãos, mas é prova, né, e Deus pode provar você também, amém? Então não murmure, a hora que Deus colocar você numa prova, né, um teste aí, né, cuidado, pra você não murmurar, para você vir agradar a Deus, porque muitas coisas acontecem na nossa vida, né, meus irmãos? A gente até pensa que é Satanás, né? Mas não, é próprio Deus, né? Próprio Deus apertando, né? Ali, ó, moendo um pouquinho mais, para quê? Para que nós venha ter fé, né? Para que nós venha ser mais resistente, né? Eu entendi ontem como uma prova do Senhor, né? E Deus prova. Deus prova, eu vou mostrar para você na Bíblia que Deus prova. Deus provou a fé de Abrão, né? Ele pediu o seu filho, né? O seu único filho, que ele tanto amava, né? Deus pediu para fazer um holocausto, né? Meus irmãos, Deus prova no mais profundo. Então vigia, né? Se você está entrando numa prova aí, amém? Cuidado para não murmurar, porque Abrão, ele não entendeu nada quando Deus pediu ele o único filho, né, que era o filho da promessa. Ele não entendeu, mas também não murmurou, não questionou, né? E ele simplesmente obedeceu,
né, meus irmãos? Então ele estava disposto ali a obedecer a Deus. Lógico que Deus jamais ia pedir o filho dele, que era filho da promessa. Jamais Deus vai te dar uma promessa e vai te tirar a promessa. Não, Deus não faz isso. Amém? Se ele te deu a promessa, ele pode te colocar à prova. Mas não que ele vai tomar a sua promessa. Não, promessa de Deus é para sempre, meu irmão. Amém? E é o que aconteceu aqui na história de Abrão, né? Lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, olha o que diz a palavra do Senhor para a nossa manhã. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, né? Então aqui inicia o que? Deus colocando Abraão numa prova, né? E uma prova, meus irmãos, que é difícil, né? Deus pediu o nosso filho, né? O filho que ele prometeu para nós, né? Isso é uma prova né? Árdua, né? Para a gente tomar uma decisão, né, meus irmãos? É difícil um ser humano, né? Que tenha, que é pai verdadeiro, né? Matar o seu próprio filho, dar em holocausto, né? É difícil, né? Para nós, ser humano, né, meus irmãos? Creio que Abraão também, por dentro, estava, né, arrasado, triste, porque era o filho da promessa. Deus tinha prometido para Abraão o Isaque, né? E depois ele pediu o Isaque, meus irmãos. É bem complicado, né, meus irmãos? Então nós temos que o quê? Obedecer, meus irmãos. Abraão, fazer como Abrão, né? Ele obedeceu a Deus, sem entender, né? E andando, meu irmão, subindo ao monte, olha aqui que diz a palavra lá em Gênesis 22, versículo 6, né? Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a sabedoria de Abrão, né, meus irmãos? Olha a sabedoria de Abrão. Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E assim seguiam ambos juntos. Você está entendendo que mesmo na dificuldade, na prova, Abraão ainda profetizou na vida do seu filho? Então, quer dizer, ele, em vez de murmurar, reclamar, ficar quieto, ele profetizou: Deus proverá para si, meu filho. Então, aqui existia uma fé tamanha dentro de Abrão, que ele sabia que Deus ia fazer algo para mudar essa situação. Amém, meus irmãos? E aí, quando Deus coloca nós numa prova, é essa visão que nós temos que ter, como a de Abrão. Nós estamos passando por uma prova, mas Deus vai fazer algo para mudar, para ter uma mudança na nossa vida. Essa é a fé. Amém, meus irmãos? É Deus colocando nós num caminho de dificuldade, estreito, aonde nós ficamos, né, sem saber o que está acontecendo, mas dentro de nós temos a fé em Deus, que Deus vai mudar a situação, que Deus vai transformar, né? E aqui era a certeza de Abrão, que Deus ia prover para o filho, né, um cordeiro. Né, meus irmãos? Isso é
fé, meus irmãos. E ontem, não estou querendo se gabar não, mas quanto mais eu pedia para Deus ter misericórdia de mim, me ajudar, me dar forças para me aguentar, ficar lá até a hora que fosse preciso, né? Eu dentro de mim aumentava uma confiança que algo ia ser resolvido, principalmente na hora da dor, meu irmão, né? Deus enviou o motorista, ele nunca faz isso, né? Ele nunca sai lá do carro, ele só fica esperando. Mas dessa vez não, ele veio conversar comigo e deu para mim pedir a ele, né? Então, quer dizer, Deus providenciou para mim uma saída, para mim vir aguentar mais tempo ali, no hospital. Amém, meus irmãos? Aonde foi que eu comprei o remédio, comprei a água e melhorou a dor. Aí começou, né, a aliviar. Amém, meus irmãos? Deus, ele sempre vai ter, né, ali na prova, uma porta de escape. Então, se você está sendo provada, tenha fé, acredite que Deus está com você aí, amém? Ele não vai deixar nenhum mal acontecer com você, você não será envergonhado, envergonhada, amém? Basta você ter fé como Abraão, não murmure na hora que Deus colocar você na moinha, não murmure a hora que Deus colocar você à prova, para ver o seu comportamento, se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai xingar, amém? Que nós venha ter a sabedoria de Abraão e a fé, né? Deus proverá para si, meu filho, e continuou, não parou, amém? E olha que diz lá em Gênesis 22, versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, quer dizer, Abraão teve fé da prova, obedeceu à prova de Deus, teve fé que Deus sabia o que estava fazendo, amém? Mesmo sem entender, Abraão, ele continuou, ele não parou, não murmurou, amém? É isso que Deus quer de nós. Você que está na prova agora, ou vai entrar numa prova, ou vai passar pela prova, vigia, para que você não venha murmurar, amém? Ontem, meus irmãos, deu vontade, meus irmãos, de murmurar, deu vontade, meus irmãos, a vontade veio até a boca, amém? Então, mas Deus não deixou eu murmurar. Eu comecei a orar e clamar ao Senhor por misericórdia. É o que nós temos que fazer. E fazer o quê? Obedecer, meus irmãos. Amém? Hoje eu estou renovado, mas ainda estou com dores, né? Porque não é fácil, não é assim, né? Que vai passar. Amém, meus irmãos? Mas Deus está comigo. E essa certeza que você tem que ter hoje. Deus está com você. Isso que está na sua frente é prova de Deus. Deus está te provando. Para quê? Para te abençoar, meu irmão. Deus vai te abençoar depois dessa prova, depois dessa aprovação. Então continue firme. Amém. Se Deus colocou você numa prova, não murmure. Amém, meus irmãos? Mas continue firme, porque Deus vai te abençoar nessa terra. Deus está chegando aí com grandes bênçãos. E antes da bênção chegar até nós, Ele vai colocar nós à prova, meus irmãos. Para saber se verdadeiramente você ama Ele ou não. Ah, mas Deus já sabe que eu amo Ele. Sim, Ele sabe. Mas Ele quer nos ver na prova. Porque é na prova, meu irmão. É na hora ali da moinha que está sendo espremido. Que Deus quer ver o tamanho do seu amor para com Ele. Para ver o tamanho da fé que você está depositando nele. Entenda isso, meu irmão. Amém? Antes de chegar a sua bênção, Deus vai colocar você à prova. E antes de acontecer aqui, como diz, uma mudança na vida de Abraão, né? Que aonde Deus falava aqui lá em 22, capítulo 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste
a minha voz. Está entendendo, meu irmão, que Deus faz com nós? Né? Deus, ele é maravilhoso, serão benditas, né? Todas as nações, porque Abraão obedeceu. Então Deus abençoou não só Abraão, mas todos que estavam ali com ele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Continue firme, não murmure, mas agradeça, profetiza. Profetiza no meio dessa prova. Profetiza sobre sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Faça como Abraão. Mesmo sem entender, estava seguindo, ainda profetizou na vida do filho dele. E Deus deu aquilo que estava precisando, meu irmão. Amém. Glórias a Deus. Muitas das vezes Deus vai colocar nós à prova. Amém. E creio eu que ontem Deus colocou eu numa prova. Para mim ser aprovado. Oh, glória a Deus, aleluia. E você vai ser aprovado também. Porque em vez de murmurar, você vai pedir a Deus, clamar. Amém. E profetizar sobre a sua vida. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Se assim Deus permitir, estaremos aí com mais um vídeo à noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos.